Já reparou como tem gente que, mesmo fazendo tudo certo, parece que a vida nunca engrena de verdade? Correm atrás de metas, acumulam conquistas, batem metas no trabalho, postam fotos sorrindo, mas no fundo, por dentro, continuam se sentindo meio vazias, meio perdidas, como se algo essencial estivesse faltando. A verdade é que muitas dessas pessoas estão tentando construir uma vida inteira sobre bases instáveis. É como levantar uma casa linda, cheia de detalhes, mas com um alicerce feito de areia. A qualquer ventinho mais forte, tudo começa a rachar. E aí vem aquela pergunta que a gente geralmente ignora, mas que no fundo carrega todo o peso de uma vida com sentido. Qual é a base da sua vida? No que você realmente se apoia quando tudo desmorona lá fora? Quando as coisas não saem como o esperado, para onde você olha primeiro? Porque olha, se a sua resposta não for algo sólido de verdade, como uma fé firme, algo maior que você, mais cedo ou mais tarde, o castelo desaba. Não importa se você tem diploma, dinheiro ou até sucesso aparente. Sem um centro forte, a mente desanda, os relacionamentos quebram e a paz vai embora. E sabe o que é mais louco? O mundo vive dizendo que a gente tem que correr atrás das coisas, que sucesso é fazer mais, conquistar mais, aparecer mais. Mas isso tudo só gera ansiedade, comparação e um cansaço que ninguém vê. E talvez seja por isso que tantas pessoas, mesmo tendo chegado lá, vivem se perguntando: é só isso? Porque estão guiando a vida com o GPS do mundo e não com a bússola da alma. Agora imagina se a base da sua vida fosse diferente. Se tudo começasse com Deus, com essa conexão silenciosa, mas firme, que traz direção mesmo quando tudo ao redor é barulho. Isso não tem nada a ver com religião, com rituais vazios ou frases prontas. É sobre estrutura de vida. É sobre onde você coloca seu coração antes de tomar decisões, antes de se entregar para um relacionamento, antes de gastar seu dinheiro, antes de agir por impulso. Quando Deus ocupa o centro, as prioridades mudam sem esforço. Aquilo que parecia urgente perde força, e aquilo que era ignorado se torna essencial. É como se tudo começasse a fazer sentido. Você para de buscar a aprovação de todo mundo, de correr atrás de likes, de tentar se encaixar, porque começa a ouvir mais sua própria intuição. Ou melhor, a voz de Deus falando baixinho, mas com clareza, no fundo do seu ser. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. A mente desacelera, o coração alinha e o corpo até agradece. Você começa a abandonar vícios, não porque alguém te obrigou, mas porque sua alma já não tolera mais o peso daquilo. Você começa a cuidar do corpo, não por vaidade, mas por reverência, porque entende que é templo de algo sagrado. Você troca o barulho das distrações pelo silêncio que cura. E aí eu te pergunto, você sente que está alinhando sua vida com aquilo que Deus quer para você? Ou está só tentando se encaixar no que o mundo exige, sem nem se escutar de verdade? Essa pergunta, por mais simples que pareça, tem o poder de mudar sua direção completamente. Porque a resposta dela separa quem está vivendo no piloto automático de quem está andando com propósito, com foco, com paz. Quando Deus está em primeiro lugar, você ganha força para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém mais está olhando. Você aprende a dizer não para coisas que parecem boas, mas que desviam do seu caminho. Você sente quando algo está errado, mesmo que todos digam que está certo. Isso é discernimento, isso é conexão real. E é isso que muitas pessoas estão precisando agora: parar, respirar fundo e perguntar com sinceridade: eu estou tentando encaixar Deus depois que tudo dá errado? Ou estou deixando Ele guiar desde o começo? Porque tem uma diferença gigantesca entre colocar Deus no topo e usar Ele como último recurso. Uma coisa é fé, a outra é desespero. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora não por acaso. Talvez esse seja o lembrete que seu coração estava esperando há tempos.
Talvez esse vídeo seja aquele empurrão invisível que Deus está usando para te dizer: eu quero ser a base da sua vida, não o plano B. Se isso está ressoando com você de alguma forma, escreve aqui nos comentários: a base da minha vida precisa ser firme. Ou, se quiser, compartilhe a sua experiência. Às vezes, o que você viveu pode ser justamente o que alguém aí do outro lado está precisando ler hoje. Tem uma coisa que quase ninguém fala quando o assunto é sucesso. A mente, por mais poderosa que seja, pode ser sua maior aliada ou sua maior sabotadora. E a diferença está em uma palavra que a gente subestima demais: alinhamento. Não adianta ter uma cabeça cheia de ideias se o coração está vazio. Não adianta saber para onde quer ir se o passo está sendo guiado por pressa, ego ou medo. E é exatamente nesse ponto que colocar Deus em primeiro lugar muda tudo. Porque Ele não tira o caos da sua vida de uma hora para outra, mas Ele começa tirando o caos de dentro de você. É isso que muitas pessoas não entendem. Prosperidade real não começa quando você compra um carro ou fecha um contrato, mas quando sua mente encontra silêncio, quando você consegue ouvir algo além do próprio barulho, quando você passa a enxergar além das aparências, quando decisões difíceis começam a se tornar mais leves porque existe algo maior guiando. Não é mágica. É clareza, é direção. Muita gente fracassa não por falta de talento ou força, mas porque está tentando construir com a mente cheia de ruído, o coração dividido, a alma desconectada. E enquanto isso não muda, nada ao redor vai mudar de verdade. Porque é como querer voar com uma mochila cheia de pedra. Você vai se desgastar, vai se frustrar, vai achar que o problema é o mundo, mas na verdade é só a ausência de alinhamento entre quem você é e quem você foi criado para ser. Na Bíblia, tem um trecho que resume bem isso. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não é uma frase bonita para pregar na parede. É um lembrete poderoso. Quando você coloca Deus na rota, o caminho se ajusta. As coisas fluem, não porque se tornam fáceis, mas porque você para de forçar aquilo que não é para ser. Você aprende a esperar. Aprende a dizer ainda não. Aprende a confiar. E confiar não é cruzar os braços esperando o céu cair. Confiar é agir com paz no coração, mesmo sem ter todas as respostas ainda. E aí entra uma das maiores chaves desse vídeo: aprender a discernir. Porque o mundo vive te ensinando a correr, mas Deus te ensina a escolher. E quem escolhe bem, evita erro. Evita atalho que vira armadilha. Evita cair em ciladas emocionais, financeiras, espirituais. Escolher com sabedoria é melhor do que consertar depois com arrependimento. E é por isso que colocar Deus em primeiro lugar não é só sobre fé, é sobre evitar danos, é sobre proteger sua energia, seu tempo, sua saúde mental. E se você está num momento em que tudo parece parado, respira. Talvez seja Deus te treinando para escutar. Silêncio também é resposta. Silêncio também é sinal de preparação. Tem muita gente que desiste nesse tempo porque acha que está tudo dando errado. Mas não. Às vezes, o céu só está em silêncio porque você precisa aprender a ouvir com o coração, não com os ouvidos. Você já pensou quantas decisões importantes tomou sem consultar a Deus? Relacionamentos, amizades, negócios, escolhas que pareciam boas, mas que no fim deixaram cicatrizes. E agora pensa, quantas vezes você só lembrou de Deus depois que tudo desandou? Pois é, esse é o ciclo que precisa ser quebrado, porque Deus não quer só remendar, Ele quer guiar. Ele quer te mostrar antes, não apenas aparecer depois do estrago. Então, aqui vai um convite simples, mas poderoso. A partir de agora, antes de tomar qualquer decisão grande, pare, ore, escute, observe os sinais e depois haja com coragem. E,
Se ainda tiver dúvida, faz essa pergunta: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? A resposta vai te mostrar o caminho. E se tudo isso aqui já fez sentido para você até agora, deixa aqui nos comentários. Quero começar a decidir com Deus. Pode parecer só uma frase, mas escrever isso pode ser o começo de uma virada. E também aproveita para se inscrever no canal. Mas faz isso não só por mim, faz por você. Aqui a gente fala de vida com propósito, com base firme, com direção espiritual. E se isso está tocando você de algum jeito, comenta também o que mais mexeu com seu coração até aqui. Às vezes, sua reflexão pode ser a centelha que vai iluminar o caminho de alguém que está perdido nesse exato momento. Você já confiou em alguém, achando que era a escolha certa, e depois percebeu que, ao invés de te aproximar do seu propósito, aquilo só te afastou ainda mais? Esse tipo de experiência deixa marcas profundas. Às vezes, você olha para trás e se pergunta como não enxergou antes. Mas o que quase ninguém diz é que isso não é apenas uma decepção comum. Pode ser um alerta espiritual. Quando Deus não está no centro das nossas decisões, a gente acaba se guiando pelo que brilha e não pelo que tem raiz. E tem muita coisa que brilha, mas é armadilha disfarçada. O mundo chama de oportunidade, mas seu coração chama de peso. E sabe o que mais? Deus, em sua infinita bondade, muitas vezes vai permitir que certas conexões se desfaçam, mesmo que doa. Porque Ele enxerga o que você ainda não vê. Ele sabe o que lá na frente pode te machucar, mesmo que agora pareça promissor. E isso vale para tudo. Amizades, negócios, romances, parcerias. Às vezes a pessoa não é má, mas simplesmente não caminha no mesmo ritmo do seu propósito. E seguir com alguém assim é como remar num barco em direções opostas. Ora, cansa. Por isso Deus às vezes fecha portas que você queria abrir com força. Às vezes Ele quebra laços que você estava tentando salvar. E não é castigo, é proteção, é cuidado disfarçado de dor. Tem gente que está travada na vida não por falta de fé ou talento, mas por andar com quem não deveria. Gente que sabota sua energia sem você perceber, que joga pequenas dúvidas, que contamina seus sonhos com pessimismo, que ri das suas ideias. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, isso começa a mudar. Você passa a sentir um desconforto diferente perto de certas pessoas. É como se algo no seu espírito dissesse: aqui não. Esse é o discernimento agindo. Esse é o Espírito Santo sinalizando que você precisa ajustar sua rota. Napoleão. Eu dizia que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E ele estava certo. Mas eu diria que é mais profundo ainda. Você é o reflexo espiritual das energias com quem decide caminhar. E se você vive cercado de quem não sonha, não crê, não cresce, adivinha o que acontece com você? Você se encolhe, você se limita, você duvida de si. Por isso, escuta com carinho. Deus te ama tanto que vai fazer o que for preciso para te livrar de alianças que não te levam para frente. Pode doer agora, mas vai poupar lágrimas lá na frente. E quando isso acontecer, não. Se revolte com o corte. Agradeça, porque pode ser a poda que vai abrir espaço para algo novo nascer. A porta que fechou pode ter livrado você de um colapso, e aquela ausência pode estar te dando espaço para uma nova presença, mais alinhada, mais saudável, mais verdadeira. E sabe como você sabe se algo vem de Deus? Pela paz, pela leveza, pela fluidez. Não quer dizer que será fácil, mas será claro. Vai fazer sentido no seu espírito, mesmo que a mente ainda tenha dúvidas. Quando Deus está à frente, Ele guia com sinais. E um dos maiores sinais é a ausência de confusão. Ele não te joga em laços que te deixam inquieto. Ele não te empurra para alianças que sufocam. E se você precisa se forçar demais para algo funcionar,
talvez seja hora de parar. Porque Deus não te leva onde Ele não caminha com você. Então, se você está em um ciclo que parece te puxar para baixo, se você sente que está insistindo em algo que já deu todos os sinais de que não é para você, talvez esse seja o momento de soltar, de reavaliar, de permitir que Deus reconstrua o que você estava tentando sustentar sozinho. Às vezes, o fim de uma coisa é o começo de tudo que você realmente precisava viver. E se tudo isso tocou seu coração de algum jeito, escreve aqui nos comentários: eu quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus. Essa frase pode ser sua oração hoje. Pode ser o começo de uma libertação que muda tudo. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar agora. Mas não como um pedido qualquer. Eu te convido como quem estende a mão. Porque se esse conteúdo te acolheu, se de alguma forma ele colocou palavras em algo que você sente e não sabia explicar, então talvez seja aqui o seu espaço de fortalecimento. Aqui, a gente fala de propósito, de alinhamento, de fé aplicada à vida real. E mais do que isso, a gente constrói junto. Por isso, além de se inscrever, eu quero te fazer um pedido especial. Conta sua história. Compartilha nos comentários o que você aprendeu, o que viveu, o que já superou. Às vezes, uma frase sua pode tocar alguém mais do que todo esse vídeo. Tem gente que precisa do seu relato para se sentir menos só. E tem pessoas que vão começar a mudar só porque leram que você também passou por isso. E venceu. Sabe quando você faz tudo certo? Acorda cedo, se organiza, pensa positivo, estuda, trabalha duro e ainda assim sente um vazio que não passa? Aquela sensação de estar sempre correndo, mas sem saber direito para onde. Isso acontece porque muitas vezes a gente está colocando tudo no lugar, menos o principal. Você pode ter uma rotina perfeita, pode aplicar todas as estratégias de produtividade, pode até conquistar coisas incríveis, mas se Deus não estiver no centro, cedo ou tarde, tudo começa a pesar. Porque sem direção espiritual, até o sucesso vira fardo. O verdadeiro sucesso não é só sobre o que você conquista, mas sobre o que você sustenta com paz. É sobre acordar e ter a consciência tranquila. É sobre deitar e sentir que está no caminho certo, mesmo que ainda falte muito. É sobre caminhar com sentido. E isso não se encontra no mundo. Isso nasce de dentro. Isso nasce quando você faz a escolha mais importante de todas, colocar Deus no centro. E isso começa com algo muito simples, mas poderoso. Um hábito diário. Não um ritual mecânico, mas um gesto de entrega sincera. Imagina você acordando, antes de pegar o celular, antes de se preocupar com o que tem para fazer. Você fecha os olhos e diz: Senhor, guia meu dia, que eu não me perca de mim, que eu não me distraia do teu propósito. Só isso já muda tudo, porque ali você está entregando a direção, está reconhecendo que não precisa carregar tudo sozinho, está permitindo que a rota seja traçada com sabedoria. Esse hábito pequeno, feito com constância, é como água molhando a raiz. Aos poucos, você vai ficando mais forte por dentro, mais leve, mais focado. Você para de se comparar com os outros. Você para de correr por correr. Você começa a entender que prosperidade não é velocidade, é direção. Que sucesso não é acúmulo, é alinhamento. Que vencer não é apenas ganhar. É se tornar alguém que inspira, que edifica, que constrói algo maior do que si mesmo. E o mais bonito? Quando você vive com Deus no centro, você atrai o que também carrega propósito. As pessoas certas aparecem. As oportunidades certas fluem. As decisões ficam mais claras. Os nãos que antes pareciam derrotas, agora se tornam livramentos. Você aprende a confiar até no que não faz sentido. Porque sua paz já não depende mais das circunstâncias. Ela vem de um lugar mais profundo, mais estável, mais verdadeiro. Agora pensa comigo.
Quantas vezes na vida a gente já tentou forçar uma porta que Deus estava claramente fechando? Quantas vezes insistimos em algo que já perdeu o sentido só? Por medo de recomeçar, quantas vezes ignoramos aquele incômodo no peito, aquele sinal sutil que dizia, aqui não. É por isso que viver com Deus no centro muda tudo. Porque você aprende a escutar esses sinais, aprende a respeitar o tempo das coisas. Aprende que esperar com paz é melhor do que agir com ansiedade. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo. Talvez você esteja exausto de se sentir perdido, mesmo com tanta coisa ao redor. Talvez esteja na hora de entregar o controle, de parar de tentar se encaixar em moldes que não foram feitos para você. De reconhecer que viver com propósito não é seguir a multidão, mas ouvir a voz suave que sussurra no silêncio da alma. Volta para mim, eu sou a tua base. Se isso tocou você, escreve aqui nos comentários. A partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. Escreve isso com o coração aberto, como uma declaração, como um ponto de virada. Às vezes, uma simples frase escrita com sinceridade pode ser o começo de uma nova caminhada. E se você conhece alguém que anda correndo demais, esquecendo do que realmente importa, compartilha esse vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus está usando para realinhar uma vida. E se ainda não faz parte desse canal, se inscreve agora. Aqui não é sobre frases bonitas. Aqui é sobre transformação de verdade. Aqui é sobre parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Porque quando Deus está no topo, todo o resto se alinha. E o que vem dele, ninguém pode tirar. Que essa mensagem não seja só mais um vídeo, que seja um novo começo para você.